Olá! Vamos aqui para mais uma aula da continuidade, a sequência de aulas de geometria espacial que nós estamos vendo lá no canal, tá certo? O tema de hoje é prismas, mas de um modo geral. A gente já está vendo o prisma nas aulas anteriores. Nós vimos paralelepípedo, que é um prisma, nós vimos o cubo, que também é um prisma, só que quando a gente viu paralelepípedos, a gente voltou muito só para retângulos. Quando a gente viu o cubo, a gente voltou muito só para quadrados. Agora nós vamos ver o prisma de um modo geral. Então a gente vai precisar lembrar de algumas coisas anteriores. Por quê? O nosso prisma vai poder ser triangular, onde a base dele é um triângulo. Pode ser quadrangular, onde a base dele vai ser um quadrado. Ele pode ser hexagonal, onde a base dele é um hexágono. Pode ser pentagonal, onde a base dele é um pentágono. Ou seja, a gente vai ter que lembrar, nós vamos ter que lembrar de áreas de figuras planas de um modo geral que nós revisamos no bimestre passado, antes das férias, tá? Então vai ter um vídeo sobre áreas, revisando tudo nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um exemplo de um prisma hexagonal, tá? O que eu tenho nesse prisma hexagonal aqui? Eu tenho duas bases iguais, onde a minha base é um hexágono. Aí lembrando que a minha base pode ser qualquer figura plana, qualquer polígono plano, tá? As faces laterais, onde as minhas faces laterais são retângulos. Quando eu ligo a base de cima com a base de baixo, eu sempre vou formar um retângulo ou um paralelogramo, porque se o meu prisma for oblíquo, for inclinado, então eu vou ter um paralelogramo, certo? Vamos aprender aqui a calcular a área da base, tá? Se a minha base for um quadrado, a área da base vai ser lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, que é a área do meu quadrado. Se a minha base for um retângulo, então a minha área vai ser base vezes altura. Lembrando que o paralelogramo, ou seja, um retângulo, como se fosse um retângulo, só que um pouquinho inclinado, também é base vezes altura, tá certo? Se a minha base for um triângulo, pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo qualquer, a minha área vai ser base vezes a altura dividido por 2, certo? O meu triângulo, ele também pode ser um triângulo equilátero. E aí a área do triângulo equilátero, ela também é base vezes a altura dividido por 2, só que a nossa altura, ela é mais fácil de calcular se eu souber o lado, tá? Então a altura aqui é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Vai ser necessário vocês lembrarem disso em algumas questões do livro, tá? E a área do triângulo equilátero, como é base vezes altura dividido por 2, resolvendo tudo isso, fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui dá para vocês revisarem em vídeos anteriores ou outros vídeos de outros professores. Então, a área do triângulo equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E um hexágono, que também é muito comum aparecer o hexágono, prisma hexagonal, aqui não está tão bem desenhado, mas olha só, se eu traçar todas as minhas diagonais aqui dentro, lembrando que essa figura está meio feia, eu formei aqui 6 triângulos equiláteros, 6 triângulos iguais, porque esse hexágono, ele é um hexágono regular, tem todos os lados com a mesma medida, do mesmo tamanho. Então, se ele tem 6 triângulos equiláteros, a área dele vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Sendo assim, eu posso simplificar o 6 e o 4 dividindo por 2, em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3, então fica 3L ao quadrado, raiz de 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui é a área
do hexágono regular. E essa é a área do triângulo regular, que é chamado de triângulo equilátero, tá? Então, aqui são algumas das fórmulas que nós vamos ver mais vezes para calcular a área da base. Lembrando que a gente ainda tem o trapézio, pode vir um losango, certo? Então, são várias figuras planas, que aí é só eu voltar no livro e recordar as áreas de figuras planas, certo? Depois da área da base, eu venho com a área lateral. E a área lateral, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, todo o prisma vai me trazer como a face lateral ou um retângulo ou um paralelogramo. Que aí a área do retângulo e a área do paralelogramo são iguais a base vezes a altura, as duas, certo? Sendo assim, a área lateral ela é a soma de todas as faces laterais, a soma da área de todas as faces laterais. Então, se a minha base for um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais. Então, vai ser 4 vezes a área dos retângulos formados. Se a minha base for um pentágono, eu vou ter 5 faces laterais. Se ela for um hexágono, eu vou ter 6 faces laterais. E assim sucessivamente. Então, a área lateral é a soma das áreas das faces laterais. E elas sempre vão ser ou um retângulo ou um paralelogramo. Então, cada uma dessas áreas você vai calcular com a formulazinha base vezes altura, ok? Bom, sabendo a área da base e sabendo a área lateral, nós podemos calcular a área total. No prisma, nós temos 2 bases e as faces, que depende do número de arestas que a minha base tiver, certo? Então, a área total, ela vai ser calculada da seguinte forma. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 bases iguais. E por que é só a área lateral, Deb, não é a soma? Porque a área lateral ela já é a soma de todas as áreas das faces, da área de todas as faces, certo? Então, a área total vai ser sempre a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, ele é calculado da seguinte forma. O volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. Mas por quê? Por exemplo, olha, num paralelepípedo, nós aprendemos que o volume é o produto das 3 dimensões. O volume é A vezes B vezes C, tá? Mas o que é A vezes B? É a área da base. E o que é o C? É a altura, certo? Num cubo, a mesma coisa. Nós aprendemos que é o produto das 3 dimensões. A vezes A vezes A. Mas o que é A vezes A? É a área da base. E o que é esse outro A? É a altura. Então, de um modo geral, o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura, certo? Agora a gente vai partir para os exemplos. Bom, vamos dar início aos nossos exemplos, certo? E o primeiro exemplo diz o seguinte: em relação ao prisma hexagonal regular, calcule. Primeira dica, ó, todas as figuras que vierem falando, acompanhadas dessa palavra regular, ele já está indicando que os lados têm o mesmo comprimento, são congruentes. Então, se o prisma é hexagonal regular, então o hexágono tem todos os lados, todas as arestas do mesmo tamanho, que nesse caso aqui é igual a 2, certo? Ele quer que calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Bom, começando pela área da base. Se a minha base é um hexágono, então eu vou ter que calcular a área do hexágono, tá? Aí, na explicação, eu mostrei para vocês que um hexágono regular, ele forma 6 triângulos equiláteros. E a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4,
Se o meu lado é igual a 2, então aqui vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é igual a 4, concorda? Então, eu posso cortar esse 4 de cima com o 4 de baixo. Então, aqui ficou igual a 6 raiz de 3. Como o meu lado é centímetro e eu estou calculando a área, então centímetros quadrados. Isso daqui é a área da base, certo? A área lateral, eu falei para vocês que a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. A minha face lateral ela é um retângulo, em que a base é igual a 2 e a altura é 2 raiz de 3. E como eu tenho um hexágono como base, então eu tenho 6 retângulos fechando esse prisma. Então eu vou ter aqui 6 vezes a área do retângulo, que é base vezes altura. Então eu tenho 6 vezes a minha base, que é igual a 2, e a minha altura, que é 2 raiz de 3. Agora é só multiplicar. 6 vezes 2 é 12 e 12 vezes 2 dá 24. Então, 24 raiz de 3 centímetros quadrados é a área lateral, certo? A área total é a soma das duas bases mais a área lateral. A área lateral ela já é a soma de todas as faces. E a área da base, aqui eu calculei uma área da base. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, ela fica 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, mais a área lateral, que nós descobrimos que é 24 raiz de 3, certo? 2 vezes 6 aqui, ó, é igual a 12. Então, 12 raiz de 3 mais 24 raiz de 3. Eu tenho 12 raiz de 3 mais 24 raiz de 3. Então, eu tenho um total de 36 raízes de 3, que como é área, centímetros quadrados. E por último, está faltando eu calcular só o volume, que o volume nós vimos na explicação, que é a área da base vezes a altura do prisma. A área da base, nós descobrimos que é 6 raiz de 3. E a altura do prisma, a figura está dizendo que é 2 raiz de 3. Então, aqui eu vou multiplicar número com número e raiz com raiz. Ó, 2 vezes 6 vezes 2 é igual a 12. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. 12 vezes 3 dá 36. Como agora a gente está calculando o volume, então vai ser centímetros cúbicos. Esse é o nosso primeiro exemplo. Bom, o nosso segundo exemplo diz o seguinte: observe o prisma reto, cuja base é um polígono regular, ou seja, todos os lados do mesmo tamanho, certo? Mesmo são congruentes. E a área total é igual a 350 centímetros quadrados. Então, essa questão está dizendo que a área total é igual a 350 centímetros quadrados. Aqui ele pede para usar, toda vez que apareceu raiz de 3, substituir por 1,73, tá? Ele quer saber qual é a altura desse prisma, calcule a área da base e a área lateral e qual é o volume desse prisma, certo? E esse prisma é um prisma triangular de lado 10 centímetros. Então, eu já sei o lado da base, que é 10 centímetros. E como ele é regular, então todos têm o mesmo tamanho, certo? O mesmo comprimento. Se é um triângulo e todos têm o mesmo comprimento, então eu tenho um triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero é aquele em que todos os lados têm o mesmo tamanho, certo? Sendo assim, eu já posso calcular a área da base, que vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu sei que o meu lado é 10, então 10 ao quadrado
A questão pede para a gente substituir o raiz de 3 por 1,73. Então, eu vou trocar o raiz de 3 por 1,73 e aqui sobre 4. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, vezes 1,73 sobre 4. Eu já poderia fazer 100 vezes 1,73 e o resultado dividir por 4. Mas é mais fácil no cálculo mental eu fazer 100 dividido por 4, que dá igual a 25. Então, ao invés de multiplicar 100 por 1,73, eu já vou multiplicar o 25 por 1,73, certo? Então, 25 vezes 1,73 é igual a 43,25 centímetros quadrados, certo? Aí, olha só, eu já calculei aqui a área da base, certo? Dá para eu fazer a área lateral logo também, porque se eu sei a área total, eu vou ter como fazer a área lateral. A área total, ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? A gente descobriu que a área da base é 43,25. Então, aqui é 2 vezes 43,25. Eu quero descobrir a área lateral e eu sei que isso tudo é igual a 350. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes 43,25 dá igual a 86,5, mais a área lateral igual a 350. Então, a gente pega esse 86,5 e passa para o outro lado subtraindo. Então, a minha área lateral é 350 menos 86,5, que isso dá igual a 263,5 centímetros quadrados. Então, nós já fizemos o item B primeiro, certo? Nós calculamos a área da base e a área lateral. Como é que dá para a gente calcular a altura desse prisma? Bom, a área lateral, ela é a soma das áreas das faces. E a face é base vezes altura. Então, aqui eu tenho 3 faces iguais. Eu vou ter, na minha área lateral, 3 vezes a base vezes a altura. Eu já sei que a minha base é igual a 10, porque está dizendo ali na questão. A altura é o que eu quero descobrir. E eu sei que isso é igual a 263,5. Porque é o total da minha área lateral, ok? Então, 3 vezes 10 é igual a 30, vezes a altura é igual a 263,5. Então, a gente passa o 30 dividindo, a altura vai ser 263,5 dividido por 30, que isso é igual a aproximadamente 8,78333, então eu vou colocar aproximadamente 8,8 centímetros. Ok? Então, nós calculamos o item A, que é a altura desse prisma. Tá faltando agora a gente calcular só o volume, certo? Eu vou apagar aqui um espaço para poder fazer a conclusão dessa questão. Apaguei só aqui a parte de cima para a gente resolver o item C, que é o volume, que é a área da base vezes a altura. Nós descobrimos que a área da base é 43,25 e a altura nós calculamos agora que é 8,8. Então, essa multiplicação dá igual a 380,6 centímetros cúbicos. E assim a gente conclui o nosso segundo exemplo. Bom, o nosso terceiro exemplo diz o seguinte: os prismas a seguir possuem a mesma área da base. O que podemos afirmar com relação aos seus volumes, tá? Não está muito bem desenhado, mas esse daqui é um prisma oblíquo, então ele forma um ângulo de 60 graus com a base, com o plano, certo?
E esse daqui é um prisma reto, tá meio inclinado, mas ele é um prisma reto, certo? Ele está dizendo que a área das bases são iguais. Então, a gente já pode calcular a área da base, porque aqui nessa base ele disse que o lado é 5 centímetros, ok? Então, a área da base, como é um hexágono, a gente já aprendeu que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como L é igual a 5, então 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar esse 6 e esse 4. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5 vezes 5 dá 25, raiz de 3 sobre 2, porque eu simplifiquei. Eu tirei esse 6, eu tirei esse 4 e substituí por 3 e 2, que foi o resultado da minha simplificação. 3 vezes 25 dá 75, raiz de 3 sobre 2. Aqui é a área das bases, certo? Nesse hexágono aqui, eu vou chamar esse hexágono aqui de 1 e esse daqui de 2. No hexágono 2, no prisma hexagonal 2, eu já posso calcular o volume dele, porque eu sei quanto é a altura, tá? O volume é a área da base vezes a altura. A gente calculou que a área da base é 75 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 9. 75 vezes 9 dá 675, raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é centímetros cúbicos. É o volume do meu segundo prisma, certo? No meu primeiro prisma, eu não sei quanto é a altura dele, eu vou ter que calcular, ok? Aqui, olha, ele é oblíquo. Ele forma um ângulo de 60 graus com a base. Então, isso daqui vai ser a minha altura. A altura, ela tem que estar formando um ângulo de 90 graus com o chão, com a base, certo? Então, eu sei que esse lado é 6 raiz de 3 e eu quero descobrir a altura. Aqui a gente vai lembrar do seno, cosseno e tangente, certo? Seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui tem que fazer aquela revisãozinha do seno, cosseno e tangente. O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, é a altura que eu quero descobrir. E a hipotenusa é 6 raiz de 3. Então, aqui a gente vai fazer o cruz-credo, multiplicação dos meios pelos extremos. 2 vezes h é 2h e 6 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, fica 6 vezes 3. Então, a altura, 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2 é igual a 9. Então, aqui, a altura do meu primeiro prisma também é igual a 9. Se ela é igual a 9, então os volumes vão ser iguais. Porque se as minhas bases são iguais, então os meus volumes também. Se eu tenho bases iguais e se eu tenho alturas iguais, então eu vou ter volumes iguais. Ok, gente? Então, o que podemos afirmar com relação aos seus volumes? Que eles são iguais, eles têm a mesma capacidade, certo?